Povo de Deus, Deus abençoe sua vida e a paz de Cristo esteja no seu coração. Eu sou o Luiz, do canal Cordeiro e Leão, por Luiz Henrique. Vai lá curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. E hoje eu quero falar com você algo muito interessante. Existe ficar na Bíblia? A gente está sempre falando dos conceitos de santidade, de matrimônio, mas existe esse conceito do século XXI ocidental de ficar em um relacionamento entre duas pessoas. Vamos falar sobre isso nos próximos minutos, então fica com a gente e solta a vinheta. Irmão, irmã, existe ficar na Bíblia? Esse relacionamento com pouco compromisso ou nenhum absolutamente. Não é nem namorar, muito menos noivar. O ficar é um conceito muito do século XXI, muito ocidental, não é um conceito bíblico, não é verdade? Mas eu vou te mostrar hoje quando duas pessoas ficaram na Bíblia. Eu vou te mostrar aqui num texto que você pode acompanhar e nós vamos tirar um grande conhecimento dele, antes que você ache que eu sou um herege. Vamos acompanhar aqui e tirar aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, desse rapaz que ficou com esta moça. 2 Samuel, no capítulo 13 e no versículo 1, me acompanhe. Passando algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amon, também filho de Davi, se apaixonou por ela. Aminon. E Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível ele fazer alguma coisa com ela. Olha só, Aminon, o próprio irmão dessa moça chamada Tamar, meio irmão dela, se apaixonou por ela a ponto de ficar doente. Nós somos muito inclinados a paixões carnais. Eu converso muito com jovens e percebo que praticamente todos eles têm um conceito deturpado de amor. Todos eles, desde adolescentes, eu que trabalho no pastoreio de adolescentes e jovens adultos, até os jovens adultos têm um conceito totalmente errado, achando que amor é o conceito mundano, é o conceito que o século XXI, que o mundo nos traz, aquela paixão fervorosa, aquele calor carnal e poderoso. Esse passa. Esse, infelizmente, mais de 60% termina em divórcio. Isso não é amor. O amor de 1 Coríntios 13 é muito diferente, é esse que eu tento ensinar aos jovens. Ele tudo suporta, tudo espera, tudo ele não quer nada em troca, não se ufana, não inveja, é muito diferente. É um amor que dá, que morre para si mesmo. Agora, olha esse rapaz se apaixonando com a própria irmã. Ele preparou toda uma emboscada, falou para ela preparar bolos para ele, fingindo que ele estava doente, para levar ela ao quarto dele. E olha o que aconteceu. Vamos ver como é que eles ficaram. Agora, ainda 2 Samuel 13, no versículo 11. Quando ela oferecia bolos para que ele comesse, Aminon agarrou ele e disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém, ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faz essa loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que você se case comigo. Olha a oferta dela, é melhor o irmão querendo ficar com uma irmã. Assim, ainda numa época que era tudo muito correto, muito em casamento, muito em matrimônio, esse negócio de ficar é muito de hoje. É raríssimo isso, num conceito de mais temor a Deus como naquele tempo. Mas a moça apertada nessa situação fala: então vamos casar, irmão. Que terrível. Sinuca de bico. Melhor do que
ela ter a vida desgraçada aqui pelo seu irmão. Vamos se casar, fale com o rei Davi, ele não impedirá que eu case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte que ela, forçou-a e teve relação sexual com ela. Tá vendo? O ficar aqui na Bíblia, bem duro, bem terrível. Os únicos dois conceitos que você vai ver na Bíblia praticamente é esse aqui relatado e o relato de Diná, filha de Jacó, quando foi violentada por um príncipe de uma terra chamado Siquém, cuja terra tem o mesmo nome que ele. Então, olha a situação, olha o que Deus está querendo nos mostrar sobre um temor do que é verdadeiramente uma relação em santidade, uma relação correta. Amnon destruiu com a vida dela e com a dele também. Com a dela você vê ela falando: o que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida se você fazer algo desse jeito? Deus não muda a forma que Ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O seu conceito de santidade não muda. Isso é uma loucura. Muitas vezes o que os jovens e adultos no nosso tempo fazem, esse mundo promíscuo, com tanta pornografia, com tanta vida de prostituição, é algo abominável a Deus. Não quero aqui vir com 1 milhão de conceitos, doutrina de não ficar longe de mim, longe de mim. Eu estou falando para você ter temor no seu coração, você jovem que está ouvindo, talvez tenha algum pai ouvindo que tenha filhos jovens. Um conceito de equilíbrio na área da santidade, um conceito de sabedoria na área da santidade. Eu aconselho os jovens que estão namorando em santidade para se casar, para ter uma vida em santidade ali no namoro. Santificar um namoro para conhecer um ao outro, conhecer o caráter, conhecer a família, para ver se é isso mesmo e orar muito, ficar muito no joelho para pedir uma direção do Pai que nos aconselha, do Pai eterno. Então, a vida da moça foi totalmente desgraçada, né? Ela rasga suas vestes, lá no versículo do 15 ao 19, ela rasga suas vestes e não usa mais as roupas reais maravilhosas. Uma mulher naquela época, se ela não tem um casamento, entrando virgem nesse casamento e tem filhos, infelizmente ela é uma mulher sem valor nenhum. A vida dela fica desgraçada, ou ela fica como se fosse num convento, né? Ou ela vira prostituta. Essa é a realidade daquele tempo. Então o rapaz desgraçou com a vida dela e com a dele também. Você viu o que ela disse, eu li, né? Você vai ser como um louco em Israel. Mais do que isso, olha o que aconteceu com ele. Em 2 Samuel 13, estou pulando para o versículo 28. Absalão, o irmão deles, deu ordem a seus moços dizendo: fiquem atentos. Quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho e eu der a ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu que estou dando essa ordem. Sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Amnon, assim como Absalão lhes havia ordenado. O irmão dele, Absalão, o irmão também de Tamar, manda matar Amnon. Ele morre, ele perde sua vida. Isso aqui tem algo espiritual para a gente meditar. Quantos jovens eu já vi, quantos jovens existem promissores, filhos do rei, assim como Amnon era filho do rei Davi, filhos da promessa, filhos do rei, com um grande propósito, um grande ministério, um grande chamado. Eu cansei de ver eles perderem tudo, jogarem tudo fora por causa do pecado, da prostituição sexual, de não saberem namorar em santidade, de ficar. Quantos jovens me procuram para saber sobre esse assunto, sobre sexualidade, sobre sexo, sobre ficar? E Deus não muda. Santidade é a palavra. Ele quer gerar uma mulher de Deus, um homem de Deus para você. O que você deve fazer é se esconder atrás da cruz. E aí quem te encontrar lá é porque também estava atrás da cruz, uma pessoa de Deus. Que o Senhor possa levantar nesse tempo homens e mulheres com santidade, homens e mulheres com temor do Senhor, que querem uma família límpida no Senhor, uma família de Deus consagrada ao Senhor, e não essa prostituição deste século que claramente
entra na igreja e os seus conceitos estão inundando a mente dos jovens, jovens adultos e até adultos. Então, que a graça e a paz do Senhor seja sobre sua vida, os conceitos de santidade dele seja no seu coração e entenda, não existe ficar no meio cristão. Até o namorar é um conceito estranho, que a gente possa ter equilíbrio e santidade para buscar os conceitos de Deus nessa área. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.